O Bolsonaro enlouqueceu completamente, porque ele está convicto que não será preso. Eu não tô brincando, ele está convicto que vai escapar da prisão. E esse otimismo todo está acontecendo por conta das reviravoltas no processo de cassação do Jorge Seife, senador bolsonarista. O Bolsonaro, ele acha que o judiciário está tentando fazer um aceno ao parlamento. E por isso ele pode surfar essa onda. Ele está desconsiderando todas as provas contra ele em todos os inquéritos. Mas esse otimismo vai acabar quando o inquérito das joias for finalizado agora no fim do mês de maio. O Bolsonaro ele está tendo um daqueles tradicionais rompantes de humor e euforia que ele tem, porque a gente sabe que ele toma alguns medicamentos para o humor. Mas qual a sua opinião sobre isso? Bolsonaro ele vai conseguir escapar? E esse recuo na cassação do Jorge Seife e também no caso da embaixada foi um erro? Deixa o seu like se você quer a prisão do Bolsonaro e se inscreva no canal. Essa informação que o Bolsonaro está esperançoso com a cassação, ou com a prisão dele, foi trazida para nós pela Bela Megali do O Globo. O Bolsonaro ele sente que o clima de prisão dele arrefeceu desde o início do ano. Eu não sei por quê. Talvez ele tenha essa impressão porque as notícias sobre os inquéritos de fato deram uma queda. Mas por que elas diminuíram? Porque os inquéritos do Bolsonaro entraram na etapa final. Então não tem muito mais o que surgir. A delação do Mauro Cid já foi feita, as provas já chegaram, o que o pessoal está fazendo é aquela rebarbinha. Por isso que a Polícia Federal foi aos Estados Unidos para encerrar o inquérito das joias, depois tem o inquérito do 8 de janeiro, existe o inquérito também da falsificação do certificado de imunização, que a PGR solicitou mais provas, tem o caso do Silvinei e do Anderson Torres, então assim, tá tudo caminhando. Mas o Bolsonaro ele está com uma esperança porque a cassação do Jorge Seife sofreu algumas reviravoltas. Jorge Seife, que é o senador bolsonarista, que está sendo acusado de abuso de poder econômico por ter utilizado as estruturas da lojas Ravan do Luciano Heng na campanha política dele em 2022 para o Senado. Como houve muita reviravolta no início, parecia que o Seife seria cassado, depois houve um recuo, o Bolsonaro está interpretando tudo isso como uma tentativa do judiciário fazer acenos ao parlamento. E assim ele poderia surfar essa onda. Mas o que está acontecendo na verdade é um recuo estratégico do TSE por conta das pressões recentes que aconteceram. O Tarcísio de Freitas, como você bem sabe, e eu estou fazendo essa cobertura, ele fez um corpo a corpo muito forte com o Alexandre de Moraes para tentar fazer pontes da defesa do Seife com os ministros do TSE. Além de levar pontos da defesa do Seife para os ministros. O Tarcísio também nomeou um aliado do Alexandre de Moraes para um cargo importante em São Paulo. O próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também fez corpo a corpo com o Moraes. Porque você tem Seife, Moro e o Magno Malta correndo o risco de serem cassados. Então são 3 senadores que podem perder o mandato. Então Pacheco, na condição de presidente do Senado, vai lá e também faz o corpo a corpo. Houve todo o episódio envolvendo o Elon Musk, que colocou uma pressão no judiciário. E o Alexandre de Moraes também teme que a vitória do Donald Trump possa, ou até mesmo a campanha do Donald Trump, possa utilizar o caso do judiciário brasileiro para fazer pressão lá nos Estados Unidos. E essa pressão vai vir aqui para o Brasil. Então qual foi a estratégia? Vamos recuar, vamos adiar a decisão, vamos pedir mais provas para que a gente possa esperar a poeira baixar e depois nós tomamos a nossa decisão. E o Bolsonaro, vendo tudo isso, teve mais um daqueles rompantes de euforia que ele sempre tem. Todo mundo sabe que o Bolsonaro ele faz uso de medicamentos. Isso a gente sabe. Tanto que quando houve a postagem daquele vídeo 2 dias depois do 8 de janeiro, a defesa do Bolsonaro alegou que ele estava sob efeito de remédios. E todo mundo sabe, isso já é público, que ele toma medicamentos controlados. E aí o que acontece? Ele tem essas oscilações. Ele nunca fica muito estável no humor e no comportamento. Ele tem picos de euforia e picos de chateação e melancolia. Então tem momentos que ele tá muito viril, que ele tá confiante, que ele tá destemido, que ele grita com todo mundo, que ele quer bater em geral, mas depois ele fica com medo, subitamente. Aí ele fica desesperado, ele fica melancólico, ele chora em público, porque tem episódios do Bolsonaro de choros em público. Tanto que no carnaval, antes dele se refugiar na embaixada húngara, ele chorou na frente dos aliados, segundo informações da Bela Megali, do O Globo.
O Bolsonaro estava tão convicto que ele seria preso no carnaval que ele, numa reunião com os aliados, ele começou a chorar. E aí ele ficou desesperado. Na época houve essa informação. E o que nós ficamos sabendo é que os aliados do Bolsonaro, eles foram lá, conversaram com ministros para mensurar qual era o risco de prisão no curto prazo. E aí os ministros falaram, não tem risco nenhum dele ser preso, ninguém vai prender o Bolsonaro agora. Não sei porquê, não precisa ficar chorando. E aí o Bolsonaro melhorou o humor. Naquela época que saiu essa reportagem da Bela Megali, nós não sabíamos que ele tinha sido refugiado na embaixada húngara. Mas foi nessa época. Então Bolsonaro, ele estava com medo de ser preso, chorou na frente dos aliados e se refugiou na embaixada húngara, porque ali ele não poderia ser preso. Depois que houve a informação que o STF não iria prender o Bolsonaro, ele saiu da embaixada e voltou para o Brasil, entre aspas, né? Porque a embaixada é um território avançado do exterior. Por isso que a decisão do Alexandre de Moraes de não punir o Bolsonaro pela estadia na embaixada húngara, ela é compreensível, mas na minha opinião, equivocada. Por que ela é compreensível? Porque o Alexandre de Moraes, ele não quer tensionar ainda mais as relações antes da decisão final da prisão do Bolsonaro. Qualquer medida mais drástica para além da retenção do passaporte não vai ser tomada. A medida mais pesada vai ser a prisão contra o Bolsonaro. Só que no caso da embaixada húngara, o Alexandre de Moraes viu que o Bolsonaro ele não tentou fugir. E essa interpretação do Moraes é um erro, porque o Bolsonaro sim fugiu. Porque ele mostrou que ele pode ir para uma embaixada, ele pode ficar no próprio território nacional, porque uma embaixada fica no Brasil, mas ele não está em território brasileiro. E lá na embaixada húngara ele não pode ser preso, ou em qualquer outra embaixada. Então, achar que o Bolsonaro não fugiu, ele fugiu. Ele passou 2 dias foragido em um outro país. Nós sabíamos que uma prisão preventiva não iria acontecer, mas nem uma tornozeleira eletrônica, alguma medida deveria ter sido tomada, porque o Bolsonaro viu que ele tem uma opção para não ser preso, que é se refugiar em uma embaixada, e ele pode tumultuar o nosso processo de votação em 2026, como ele já está planejando de outras formas. Só que se o Bolsonaro está tão animado, achando que não vai ser preso, é melhor ele tirar o gado da chuva, ou o burro da chuva. Então é melhor colocar o Eduardo Bolsonaro de volta em casa, porque senão ele vai se molhar e vai pegar aí uma gripe. Porque nós temos um cronograma para a finalização dos inquéritos. Agora, no final do mês de maio, nós vamos ter a apresentação final do inquérito das joias. A Polícia Federal já voltou, está voltando dos Estados Unidos para finalizar o inquérito, para não deixar nenhuma ponta solta. E depois o inquérito do 8 de janeiro sendo finalizado em junho, que é o inquérito aí do fim do mundo para o Bolsonaro. Então toda essa euforia vai se encerrar. Só que se a Polícia Federal está achando que vai encontrar alguma bala de prata sobre o inquérito do 8 de janeiro para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, e quando eu falo bala de prata, eu estou dizendo uma ordem direta, uma mensagem ou uma delação, não vai encontrar. Bolsonaro sempre foi dúbio nas suas ordens. Ele nunca deu uma ordem direta. Isso faz parte do estilo dele como pessoa, maledicente. Mas não há necessidade de condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A intervenção da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno pelo Silvinei Vasquez e pelo Anderson Torres também já é mais do que suficiente para prender o Bolsonaro. E esse caso do Silvinei precisa ser encerrado também, porque ele está preso preventivamente faz 8 meses. A defesa do Silvinei pediu a liberação, o Alexandre de Moraes negou, falando que mais provas precisam ser coletadas, mas é necessário fechar esse caso, porque, na minha opinião, de todos os casos que envolvem o Bolsonaro, esse é o mais sério. Em termos concretos, né? Claro que as milícias digitais e os outros casos do Bolsonaro atacando as instituições são gravíssimos, mas em termos diretos, de uma ação direta do Bolsonaro, esse é o mais grave, porque ele quase teve sucesso para derrotar o Lula por uma ação ilegal da Polícia Rodoviária. Então, assim, tem que finalizar para não parecer que está sendo forçada uma delação premiada ao Silvinei, tá? Porque esse é o caso, na minha opinião, mais sério e precisa ser encerrado o mais breve possível.